Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o professor Regiano Vedovato e no vídeo de hoje nós vamos reagir a um dos vídeos de vendas mais assistidos da internet. O vídeo do nosso amigo Thiago Concer, vendedor bonzinho, não vende. Então, se você é novo por aqui, deixa logo o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, acione o sininho, se inscreva aqui no canal para você ser notificado sempre que a gente subir um vídeo novo por aqui. Bora comigo para mais esse vídeo? Antes de mais nada, deixa eu logo ir falando para você que a minha relação com o Thiago Concer é a melhor possível. Conheço ele há muitos anos, sou fã incondicional do trabalho dele, conheço ele já desde a época que ele ainda estava batalhando para conquistar o seu espaço nesse segmento de vendas do Brasil. Hoje ele é um dos maiores nomes, né? Ele que é o mentor do movimento Orgulho de Ser Vendedor. E há muitos anos atrás, no meu primeiro congresso que eu fiz de vendas aqui na minha região, eu tive a oportunidade de trazer o Thiago Concer como a grande estrela do congresso. Aliás, foram em 2 congressos, né, em 2 cidades diferentes, e desde aquela época a gente tem uma relação bem legal. Então, antes que você pense qualquer coisa, sou muito amigo, sou muito fã, gosto muito do trabalho dele e, obviamente, o que eu vou expor nesse vídeo é a minha opinião em relação àquilo que ele gravou desse, que é um dos vídeos de vendas mais assistido aí na internet na atualidade, tá bom? Vendedor bonzinho não vende. Só para você entender como isso nos acompanha e me acompanha já há muito tempo, no meu livro, Os 7 Pilares de Sucesso em Vendas, que eu escrevi junto com meu amigo César Frazão, existe um dos capítulos, que é o capítulo de fechamento, que a gente coloca aqui, ó, no pilar número 5, que a gente fala aqui, negociar bem e fechar muitas vendas, vendedores bonzinhos não ganham dinheiro. É uma sátira que a gente faz aqui, mais ou menos nessa mesma linha de raciocínio que o Thiago Concer faz nesse vídeo dele, obviamente de uma forma brilhante, e nós vamos reagir juntos a partir de agora. Mas sem mais delongas, vamos comigo para o vídeo para que a gente poder reagir juntos, tá bom? Vamos lá, já estou com o vídeo dele aqui, então você deve ter encontrado, em algum momento deve ter assistido, alguém deve ter falado desse vídeo para você nas redes sociais, e eu deixo soltar ele um pouquinho para a gente começar a conversar. Olha lá, vendedor bonzinho não vende. Bora? Por que eu falo que vendedor bonzinho não vende? Porque, meu amigo, não é para você ser ruim, não é para você brigar com o seu cliente, não é para você ser chato, muita gente confundiu, não é para você ser insistente a ponto de incomodar. Aqui já começa um ponto muito interessante do vídeo, né? Porque o tema vendedor bonzinho acabou criando muitas polêmicas nas redes sociais, em vários meios de comunicação, porque ele começou, até ele conta a história em várias oportunidades, onde ele fala que esse texto, né, esse assunto na verdade foi um texto. Ele iniciou escrevendo um texto para uma revista, uma famosa revista chamada Venda Mais, talvez você até tenha ouvido falar, e esse texto gerou uma repercussão muito grande, aí ele acabou levando então para um vídeo, e esse vídeo, vendedor bonzinho não vende, muita gente acaba confundindo o tema, acaba pensando, então quer dizer que eu tenho que ser mal educado, tem que ser insistente, tem que ser aquele vendedor pitbull que arranca a venda a qualquer custo do cliente, que sai assim todo manchado de sangue da negociação. Não é esse o grande objetivo. Ele já começa então discorrendo sobre isso, falando sobre isso, da mesma forma que eu e o meu amigo César Frazão aqui também no nosso livro 7 Pilares de Vendas, a gente fala também que vendedor bonzinho não ganha dinheiro, justamente para trazer essa sátira, né? A gente escreveu esse nosso livro em 2000 e... Vamos olhar juntos aqui. Foi em 2019, se não me engano. Deixa eu ver quando é que foi lançado. A gente escreveu antes do que isso. Mas 2019, ó, o lançamento do livro, então a gente escreveu 2017, 2018, e esse vídeo aqui do Thiago me parece que tem em torno de 8 anos também, então a gente já vinha conversando sobre isso há um bom tempo. Essa analogia que a gente fala de vendedor bonzinho não vende, ela não tem nada a ver com educação, com falta de educação assim por diante, pelo contrário, você vai entender agora nos próximos minutos aqui do que realmente se trata. Diferente de persistente, eu falei insistente a ponto de incomodar, né? Não é para ser isso. É que o grande problema é que vendedor, ele acaba aceitando as desculpas dos clientes muito facilmente. É aquilo que eu falo sempre aqui no canal, né? O grande problema da maioria dos vendedores, de quem trabalha com vendas ou precisa negociar alguma coisa, é o momento do fechamento. Tem muita gente que eu conheço, meus alunos, muita gente boa, que consegue levar todo passo a passo o processo de vendas, né? Ele consegue fazer uma boa abordagem, ele consegue realmente fazer boas perguntas, fazer um bom diagnóstico, apresentar uma boa solução, mas quando chega na hora do fechamento, na hora de realmente ele mostrar a sua autoridade, o seu potencial como negociador, ele trava, ele dá um branco, ele não sabe como seguir adiante. Então é nessa analogia que o termo vendedor bonzinho não vende ou não ganha dinheiro.
O cliente sempre tem 3, 4 desculpas guardadas aqui, ó, na manga, né? Isso é fantástico, né? O cliente sempre tem 3 ou 4 desculpas guardadas na manga, e é verdade. A gente sabe que as objeções, né? Existem 3 tipos de objeções. As objeções que são aquelas respostas automáticas. É disso que ele está falando. Então, o cliente sempre tem essas respostas automáticas, né? Tem as automáticas, tem as genéricas e tem as genuínas. Ou melhor, tem as de dispensa, né? Que a gente chama, e as genuínas. E ele está falando aqui das automáticas. Os clientes, toda vez que você vai fazer uma abordagem, fazer uma prospecção, fazer uma negociação, ele já tem várias respostas automáticas ali, prontas para te falar: não tenho dinheiro, não tenho tempo, isso não é para mim, eu não quero saber disso, estou satisfeito com o meu fornecedor atual, e assim por diante. E se você não estiver preparado para resolver ou contornar essas objeções, você vai ter dificuldade de seguir no processo comercial. Ele pega e usa isso com o vendedor, e o vendedor despreparado aceita. Ah, então tá bom, obrigado. Ah, então quando você precisar, entra em contato. Ah, então tá bom, mês que vem eu passo aqui, e não passo, o que é pior. Porque, Thiago, mas aí eu vou vender para todo mundo? Não. Isso eu falo sempre, em todas as técnicas de venda dos meus vídeos e textos. Tá? Não tem fórmula mágica com vendas. Tá? Mas Isso é uma máxima de quem trabalha com o ser humano. Por que não existe fórmula mágica com vendas? Por que mesmo a gente estudando neurociência, comportamento humano, modelo mental de tomada de decisão, a gente não cansa de insistir para você que acompanha o nosso trabalho que não existe fórmula mágica, não existe um passo a passo engessado que vai funcionar para todas as pessoas, porque o ser humano é diferente, porque cada pessoa compra por um motivo diferente, um momento diferente, e se você não entender os conceitos, os pilares, por isso que a gente escreveu aqui os 7 pilares do sucesso em vendas, porque o grande segredo dos campeões de vendas é entender o conceito, os pilares que dão sustentação a uma negociação. E a partir disso ele vai adaptar para cada cenário, a cada momento que ele precisa. tem coisas que diminuem os erros que você pratica. E uma delas é atitude. A atitude vem antes de qualquer técnica. Então, o que eu queria deixar claro é que vendedor bonzinho não vende. Se você aceitar todas as desculpas do seu cliente, você não vende para ninguém. E aqui ele fala de um ponto que é fundamental. Na minha primeira pós-graduação em administração de empresas, eu apresentei um trabalho de finalização chamado Aplicabilidade Técnicas em Negociação e Momento de Fluxo em Vendas. Qual que era meu objetivo na época? Era mostrar que o que era mais importante, as técnicas de negociação ou o momento de foco, atenção, atitude numa negociação. E aí, é óbvio que ficou mais do que comprovado nas pesquisas que eu fiz, eu acompanhei vários vendedores de vários segmentos do Brasil inteiro, ficou mais do que comprovado na época que a atitude ela vale muito mais do que qualquer técnica. A atitude por si só, a postura, a segurança do vendedor, ele vende muito mais do que qualquer técnica. É óbvio que depois você vai aprimorando com as técnicas, né, com aquilo tudo que você vai aprendendo no decorrer do caminho. Às vezes o seu cliente precisa do produto, mas ele já tem aquela reação natural contra o vendedor. Não, eu não quero, não reage. Ele precisa do produto, se o produto é bom, tem o preço é bom, e ele fala não, e você aceita com a maior tranquilidade, tá? Então, e talvez aí, quando ele fala e você aceita com a maior tranquilidade, ou por falta de preparo, falta de atitude, falta de inteligência emocional, falta de equilíbrio emocional, mas muito pelo conformismo, né, de aceitar facilmente as dispensas, né, para não ficar de mal com as pessoas, por achar que as pessoas, ou até por valorizar demais as objeções das pessoas, né, levando para o lado de rejeição, pensando que as pessoas vão ficar magoadas com você e assim por diante, e você depois percebe que você não é tão importante assim para essas pessoas e eles sequer lembram de você depois de algum tempo. Meu amigo, como é que funciona isso na prática? Eu vou mostrar. Olha só como é que funciona o vendedor bonzinho não vende na prática. É o seguinte, lembre-se, a pergunta é, além do preço, por que o meu cliente compra de mim e não do concorrente? Esse é um exercício muito legal. Inclusive, aprendi com ele e eu aplico também nos meus treinamentos. Né? Além do preço, tirando o preço, por que o cliente deveria comprar de mim e não do meu concorrente além do preço? Né? Ou seja, quais que são realmente o meu mecanismo único, os meus diferenciais? Esse exercício é um exercício muito importante você fazer, porque isso é argumentação de negociação, isso é argumentação de vendas, de persuasão, e as pessoas não param para fazer essa análise. Eu estou fazendo essa pergunta para você porque tem esses detalhes aqui, ó. Pergunta, além do senhor, tem mais alguém que toma decisão sobre isso? Olha só, essa pergunta é uma pergunta que também se você já deve ter visto aqui no canal, a gente usa ela com frequência, né? Então, essa pergunta ela evita um monte de problemas no processo,
principalmente na hora do fechamento, na hora da negociação final. Porque o que acontece? Muitas vezes você vai até o final da negociação, você leva o teu cliente até o momento da decisão e aí você descobre que ele não é o único que toma a decisão. Existem outras pessoas envolvidas nessa decisão e aí faz você perder tempo, faz o cliente perder tempo e muitas vezes você acaba perdendo a venda porque depois perde o time da venda e assim por diante. Preste muito bem atenção no que eu estou fazendo. Quando você vai apresentar para o seu cliente o produto, né, ele começa com as desculpas, faça a pergunta, além do senhor, tem mais alguém que toma a decisão sobre isso? Tiago, por que tem que perguntar isso? Porque às vezes você fica lá apresentando, às vezes o seu processo é um pouco mais longo, demora vários encontros, aí quando você apresenta preço, projeto, tudo, enfim, tal, pedido, ele fala, agora tem que ver com o financeiro, com a minha esposa, com o sócio. Então, antes de você começar... Aquilo que eu acabei de falar para você, né? Você descobre no final, você acaba descobrindo uma objeção que é impossível de resolver no último minuto. E aí você perde a venda. A negociar, ou quando ele começar com algumas objeções, ou pedir alguma coisa, desconto, prazo, enfim, pergunta, Antônio, deixa eu só fazer uma pergunta. Além do senhor, tem mais alguém que toma decisão junto com o senhor sobre isso? E sem contar que essa pergunta, no momento de pressão, quando ele está pedindo um monte de coisa, ela serve para você voltar para o seu eixo de força, você respirar, você pensar, racionalizar e tentar encontrar um caminho aí de argumentação para conduzir o cliente ao fechamento. Para que você não perca o seu tempo. Tá? Tiago, mas não é grosseiro isso, meu amigo? Calma que no final do nosso bate-papo você vai ver isso. Não, você tem que otimizar o seu tempo e otimizar o tempo do seu cliente. Ajuda ele a tomar uma decisão. Então, essa é a primeira pergunta. Voltando lá na tela, olha só aqui então, ó. Ajuda ele a tomar uma decisão. Isso é fantástico, né? Porque o que mais as pessoas esperam de um especialista é que o especialista lhe dê orientação, lhe auxilie para que ele tome uma boa decisão. E isso é fantástico. Isso que ele falou, ajude o teu cliente a tomar uma decisão. Além do senhor, tem mais alguém que toma decisão sobre isso? Outra pergunta que você tem que fazer. Se o cara começa a falar, não, beleza, gostei, tal, o cliente falou lá, eu gostei, eu vou ver com a minha esposa, ou não, tá bom, dá um pulinho aqui a semana que vem. Meu amigo, não saia de lá. Lembra, vendedor bonzinho não vende, não aceite desculpa. Pergunte para ele. Senhor Antônio, perfeito, eu compreendo que o senhor tem que ver com a sua esposa, que o senhor tem que dar uma pensada, enfim, agora não é o momento e tal, mas de 0 a 5, sendo 0 nenhuma e 5 total, qual que é a possibilidade do senhor fazer negócio? Qual que é o real interesse do senhor fazer negócio comigo? Pergunta para ele, porque às vezes esse cara está mentindo. Ah, Tiago, de 0 a 5, 3. Essa pergunta ela serve para mapear o real interesse do teu potencial cliente em relação àquilo que você acabou de apresentar. Então você precisa mapear, sentir até que ponto realmente você conseguiu desenvolver nesse processo, nessa negociação, esse interesse, esse desejo em comprar a sua solução. Mas principalmente, perceba que o aspecto que o Tiago fala aqui é para que você, como profissional, determine qual é o próximo passo. Nós falamos de CTA, Call to Action, chamada para ação. Então você como profissional é fundamental que você não saia de uma negociação ou de uma conversa com seu potencial cliente, mesmo sendo essa uma conversa que talvez não tenha tido muito sucesso, uma conversa de dispensa, uma conversa de fracasso, até para saber se realmente o cliente está interessado naquilo que você está falando, sem sair de lá sem o próximo passo, com o próximo passo já marcado. E é seu dever como profissional propor isso, é seu dever como profissional fazer com que o cliente assuma um pequeno compromisso com você, com uma nova data, um novo contato, o próximo passo, o que vai ser feito. Caso contrário, essa negociação ela vai para o campo, vai para o baldinho lá, vai para o aspecto do fracasso, tá bom? Ela não avançou. Meu amigo, se for de 4 para baixo, ou você faz o seguinte, você pergunta, Antônio, desculpa, mas o meu preço é bom, meu produto é bom, o meu prazo é bom, né? O senhor precisa, porque o senhor compra isso, né? O senhor já compra. O que impede o senhor de dar uma nota 4 ou 5 para mim, quer dizer, uma nota mais próxima de fazer? Aqui ele usa uma técnica mais direta em relação à pergunta propriamente dita, né? O que está faltando para que a gente pudesse evoluir mais, para que o senhor pudesse comprar de mim. Então aqui nesse momento da negociação você poderia usar várias outras técnicas que a gente ensina, tanto lá no Mundo TSV, no nosso programa de mentoria, ou também no nosso treinamento dia a dia aqui no canal. Então você tem aí um arsenal de técnicas que você pode utilizar, porque aqui na verdade o que você precisa? Qual que é o objetivo aqui dessa pergunta? É entender qual é a verdadeira objeção, por que ele não está comprando, simples assim. E aqui o Tiago fala, né? Olha, se ele der uma nota muito baixa, é sinal que ele não demonstrou interesse. O que eu fiz já? O que eu posso fazer para que o senhor possa dar uma nota 5 para mim? Quer dizer, uma nota 5 de possibilidade da gente comprar.
Volta e pergunta para ele. Se ele der um 4, um 5, por ele der um 4, um 5, perfeito, Sr. Antônio. Pô, ótimo, então tá bom. Então, eu volto a falar com o senhor aqui na semana que vem, terça-feira, às 9 horas da manhã. Lembrando, quando você vai sair de um local, quem dá o próximo passo, quem dá o compromisso próximo, não é o cliente, é você. Você deixa claro. Então, olha aí, ó, o que eu acabei de falar para você. É você, como profissional, que tem que dar o próximo passo. Terça-feira, às 9 horas da manhã, eu retorno aqui com o senhor. Perfeito? Então, continuando, dá uma olhada só no nosso slide. Ah, Thiago, mas ele ficou de mandar e-mail, tá? Esse ficou de mandar e-mail é a maior objeção, a mais tradicional objeção de dispensa, né? Lembra que eu falei que são 3 tipos de objeção? A objeção de respostas prontas, a de dispensa e a genuína. A genuína é a verdadeira. A de dispensa, ou me mande mais informações por e-mail, ou eu te mando um e-mail, ou eu te ligo. Essa é a mais tradicional, mais ouvida objeção aí de dispensa. O cliente está te dispensando de uma forma mais sutil. Mas ele não responde para mim, ou eu ligo lá e ele não me atende, enfim. Preste atenção, vendedor bonzinho não vende. Manda um e-mail matador dizendo, gente, educado, pelo amor de Deus. Não estou falando para você ser, por favor, porque tem gente que confunde. Isso aqui, essa mensagem que nós chamamos que é a mensagem de finalização do contato, essa mensagem é fantástica. Ela realmente é outra coisa que também eu sabia que existia, mas nunca fazia com frequência. Depois que eu comecei a ver aí o Thiago ensinando e batendo nessa questão com os resultados que ele tem lá no instituto dele com esse e-mail de encerramento, essa mensagem de encerramento, nós passamos a usar com mais frequência, inclusive ensinar nossos alunos, e os resultados são extraordinários. Isso que ele fala, preste muita atenção nessa mensagem aqui, ela é fundamental, sabe por quê? Porque o que mais a gente vê hoje é um monte de empresas e de vendedores com pipeline lotado de pessoas que nunca vão comprar deles. E essa mensagem, ela é fundamental para que você vá limpando o seu pipeline e que fique ali dentro desse processo de negociação realmente aquelas pessoas que podem se tornar seus clientes. Estou falando isso porque, infelizmente, teve gente que colocou isso nos comentários. Não é. É só para você não ficar aceitando toda a desculpa que o vendedor dá, que o cliente dá e ir embora sem saber por que perdeu a venda. Manda um e-mail matador dizendo para ele o seguinte: Sr. Antônio, tudo bem? Como combinamos, eu entrei em contato nas datas e nos horários que a gente já tinha combinado, mas eu não tive sucesso. Esse é o meu último contato. Caso tenha interesse em comprar o melhor produto do mercado, ou o melhor serviço, né? E ter todos os benefícios dele, me retorne e aí eu te mando a nova tabela com os valores ajustados, porque eu não consigo mais manter o preço. Perceba que a grande sacada aqui é o quê? Não é você ser mal educado, não é você ser grosso com o teu cliente, né? Mas é você ser direto. Nas negociações a gente costuma falar o seguinte: você tem que estar preparado para pedir o que você quer de forma clara e direta e simples para o teu cliente. Só que você tem que estar preparado para resolver as objeções que vão surgir, porque vão surgir desde o primeiro momento, desde que você faz a primeira abordagem até o fechamento. E nesse aspecto aqui, é justamente você fechar a sua comunicação naquele momento, nem que depois lá na frente você volta a chamar essa pessoa falando: olha, alguns meses atrás a gente conversou e na época não era prioridade para você fazer tal investimento, e eu queria saber como é que você está em relação a isso, podemos voltar a evoluir nesse assunto, algo nesse sentido. Mas o importante é que nesse momento é importante você fechar esse ciclo, porque senão você vai ficar com o teu pipeline lá cheio de gente que você acredita realmente que eles uma hora vão comprar de você, eles não vão comprar de você. Então essa mensagem consegue reverter muitos clientes dessa forma. Presta atenção no que ele está falando aí. Um abraço e boa sorte. Acabou, meu amigo. Direto para ele. Thiago, funciona isso, meu amigo? Eu já reverti várias vendas usando isso. Eu já reverti venda usando o WhatsApp, mandando... Eu já reverti várias vendas usando essa mensagem. Não exatamente assim, né? Eu adapto aqui para o meu cenário, mas é com esse mesmo objetivo. Então, pode ter certeza, funciona. O WhatsApp. Eu ligava, o cara não entendia. Sabe o que era? É porque ele não tinha salvo meu telefone e ele não atende telefone estranho. Ele reverteu, pô, Thiago, desculpa, tá, e fechou a venda. E-mail funciona também. Você está sendo educado, você está sendo direto só e está falando que ele vai perder os benefícios e que você não consegue mais manter aquele preço para ele. E é legal porque aqui na verdade, nessa mensagem você está usando aqui o gatilho da escassez e da urgência, né? Então, o que você está falando para esse cliente? Não é que você nunca mais vai atender ele, que ele não serve para ser teu cliente, nada disso. Você só está falando que aquela oferta que você vinha negociando com ele até então, ela vai perder a validade e você não consegue mais manter aquela mesma condição. E assim, se ele quiser depois, ele vai ter que ver um novo orçamento, pagar um novo preço e assim por diante. Isso trabalha muito esses gatilhos, né, que são muito poderosos quando utilizados de forma correta, que é o gatilho da urgência, né, e até alguns falam até o gatilho do pertencimento, porque ele vai ficar de fora e assim por diante. São alguns gatilhos mentais que são utilizados de uma forma profissional. Muito legal isso e funciona pra caramba.
Não perca o seu tempo, não perca o tempo do seu dinheiro. Meu amigo, vendedor bom, o tempo dele vale muito. Olha só, e ele fala aqui, ó, não perca o seu tempo, não perca o tempo do seu cliente, não faça o cliente perder tempo. Tempo, na minha visão, tempo vale muito mais do que dinheiro, porque dinheiro você corre atrás, você recupera, né? Mas tempo não, você perdeu, perdeu. E hoje é uma das moedas mais disputadas no mercado, é o tempo do teu potencial cliente, o teu tempo, né? Então, não desperdice o seu tempo. Isso serve justamente para isso também, para você limpar o seu pipeline. Dinheiro. Então, não perca o seu tempo, né, com quem não quer comprar de você. Tudo bem? Então, mande esse... Cara, fantástico. Não perca o seu tempo para quem não quer comprar de você. Eu acho que ele encerrou com uma frase extraordinária. Ele vai falar mais aqui, mas essa frase é extraordinária, porque a gente acaba perdendo muito tempo com quem não quer comprar. E aí aquilo que eu falo sempre aqui no canal, né? Se você já perdeu venda porque se sentiu despreparado, porque não soube resolver as objeções, perdeu tempo com quem não vai te comprar, isso é muito comum para quem está no front de batalha e quem está trabalhando com vendas. Ou faça as perguntas que vai te ajudar muito. E fique com essa frase como final, se você ainda tem dúvida que vendedor bonzinho não vende. Olha só. Talvez, meu amigo, você deva ser mais suave com os concorrentes, mais suave com o mercado e mais duros com os seus clientes. Fantástico. Tem uma frase que eu vi certa vez, eu não vou lembrar quem que é o autor, agora eu vou cometer uma injustiça aqui, mas eu acho que foi o menino lá do acelerador empresarial. Como é que é o nome dele? Coloque aqui nos comentários que eu não estou lembrado. Do menino do acelerador empresarial, um menino muito talentoso, e ele falou certa vez o seguinte: nós precisamos ser mais firmes, mais leves com as palavras ou com as pessoas e mais firmes com os acordos. E é bem isso mesmo. E é mais ou menos essa frase aqui que ele coloca. Talvez você deva ser mais suave com os concorrentes e mais duros com os seus clientes. Ou seja, eu diria o seguinte: você precisa ser firme com os seus acordos, porque uma vez que você acordou com o seu cliente que você vai voltar a conversar com ele tal dia, ele não te responde, quando você faz essa mensagem de finalização, o que você está sendo? De uma maneira suave, educada e tal, você está sendo firme com os teus acordos. Quem disse isso é Hermann Simon, um alemão especializado em precificação, um cara sensacional, especializado também em vendas, e ele fala isso. De vez em quando os vendedores se preocupam muito com o concorrente, se preocupam com o mercado e esquece de colocar aquelas regras junto com os seus clientes. E aí ficam aceitando qualquer coisa e ficam sendo bonzinhos demais com o seu cliente. E aí ficam sendo bonzinhos demais com os seus clientes porque acabam aceitando qualquer desculpa, qualquer objeção, sem se aprofundar nelas. Essa foi a nossa análise do vídeo O Vendedor Bonzinho Não Vende, do meu amigo Thiago Conser. Será que eu consegui ser bastante didático para você? Se você lembrar de mais algum ponto importante, coloque aqui nos comentários que terei o prazer de responder para você. Se você gostou do vídeo, já deixa seu like. E lembro também que lá no TSV, meu programa completo de mentorias, a gente aborda assuntos como esse para ajudar você a trilhar o seu sucesso pessoal e profissional e prosperar cada vez mais. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, acione as notificações para ser avisado sempre que a gente subir um vídeo novo por aqui. Bora arrebentar de vender? Estamos juntos até o topo. Até o próximo vídeo.